nome aí para nós, Pedro. Bom, eu queria primeiro dar as boas-vindas para todas e todos. Meu nome é Sérgio. Estou aqui pela Regenera com mais uma galera muito bacana da Regenera que eu queria abrir para dar que todos deem um oi. Então, a Nara que vai facilitar o encontro comigo. Dá um oizinho aí, Nara. Oi, gente. O Henry. Não, fala aí, filho. Oi, pessoal, eu achei que a gente estava no momento de tchauzinho, até tirei foto de eu tirando tchauzinho. Georgia. Olá, oi gente querida. Kiki. Oi, pessoal. A Sanket. Olá, boa noite a todos. E a Ana Carol. Olá, pessoal, boa noite. Então, a gente está aqui com uma turma boa da Regenera. E, bom, eu queria compartilhar aqui a tela para ir apresentando para vocês o que a gente vai fazer hoje. Vocês estão vendo minha tela aí? Tá um pouco cortada para mim. Está um pouco cortada. Ixi, eu também. Está um pouco esquisito para mim também aqui. E agora? Tira do tela. Agora tá. Agora deu. Legal. Boa. Bom, a gente está no 9º encontro do Insights para a Jornada, que é o Caminhos para a Autogestão. A autogestão como tecnologia essencial para uma cultura organizacional regenerativa. Muitas palavras aqui que não são do nosso vocabulário do dia a dia. Autogestão, cultura organizacional regenerativa. E acho que a gente vai ter um pouco de chance de aprofundar um pouco mais nisso. Eu queria começar agradecendo a presença da Cíntia, do Pedro e da Angélica, que toparam o convite e toparam estar aqui com a gente para compartilhar um pouco da experiência deles e a gente aprender juntos. Não é uma palestra, não é uma exposição, realmente é uma roda de conversa, é um bate-papo. Nenhuma dessas 3 organizações está no auge da perfeição, da autogestão. Não tenho essa expectativa, mas justamente por escutar de organizações que tiveram a coragem de dar os primeiros passos e começar a experimentar, cada organização que eles representam aqui estão em níveis diferentes, a gente vai poder aprender juntos com esses passos que eles já deram e os dilemas. Então, estou falando isso para tirar pressão de cima dos nossos convidados, deixar eles bem à vontade de meia para fazer uma conversa aberta e franca com a gente. Então, obrigado, Cíntia. Se você puder dar um oizinho aqui, para o pessoal te ver. Oi, gente, sou eu, Cíntia, aqui. Legal, Cíntia. O Pedro também, se puder dar um oi. Tudo bom, pessoal? Estou por aqui. E a Angélica. Olá, gente. Obrigada. Obrigado vocês 3. Bom, recomendações para a gente ter uma presença de qualidade na reunião de hoje. Se você puder desligar seu celular, fechar a porta, amarrar os seus familiares em algum outro canto da sala, desligar o WhatsApp, deixar seu microfone no mudo. E a gente pede também, se possível, deixar sua câmera ligada. Tem uma hora que fica todo mundo com a tela preta e isso dá uma certa agonia, assim, em a gente saber se vocês estão juntos ou não estão juntos. Então, quem puder manter a câmera ligada é muito bacana para nós. Se não for possível também, ou você não quiser aparecer no vídeo, fique à vontade também. Bom, o que é a Regenera? A Regenera é uma comunidade autogerida que foi criada para estimular, para a gente aprender junto e estimular outras pessoas e outras organizações a ativar organizações regenerativas, provocando as pessoas a pensar e reinventar a forma como as organizações elas funcionam da porta para dentro. Então, tanto numa busca de uma relação de cuidado, de respeito, desenvolvimento, mais saúde no sistema interno da organização, quanto a forma que essas organizações impactam o mundo, da porta para fora, contribuindo para a regeneração dos vários sistemas, sejam ambientais, político, social, econômico, no qual elas estão inseridas e que dialogue mais com o propósito das organizações. Então, essa é a Regenera e um dos nossos
uma das coisas que a gente vem fazendo são encontros como esse. A gente vem fazendo esses encontros presenciais na Unibis. Agora, com o nosso isolamento social, estamos fazendo a primeira versão online, que acho que também é bem bacana, uma oportunidade para a gente também gravar e depois disseminar essa troca de ideias, essa aprendizagem conjunta para mais pessoas. E a ideia do Insights para a Jornada vem muito do Frederic Laloux, que escreveu Reinventing Organizations. E depois de escrever o Reinventando as Organizações, que é um livro que é bastante importante para nós, o Laloux ele começou a fazer o Insights para a Jornada, porque não existe um manual de instruções para você conseguir reinventar a organização, fazer autogestão. Está todo mundo aprendendo, é uma jornada mesmo de desenvolvimento individual e organizacional. Então, para além do livro, o Laloux começou a fazer esses vídeos que chama Insights para a Jornada. O time da Regenera vai colocar no chat aqui, inclusive, o link do site do Laloux. Para vocês terem uma ideia, ele está... Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Opa, peraí. Vocês conseguem ver aqui o site do Laloux? Ele está com 54 vídeos sobre autogestão, pessoal. Então, para além dessa conversa de hoje, daquilo que a gente vai conversar aqui hoje, fica também essa dica para depois vocês poderem entrar lá no site e também se inspirar um pouco. Então, a gente está aqui no Insights, esse é o número 9, a gente já fez várias outras temáticas. E... Peraí. Opa, estou com um probleminha aqui, gente. Nara, você está comigo? Não estou te ouvindo, Nara. Estou aqui. Deu um probleminha aqui comigo, você pode seguir? Tá, peraí, deixa eu parar de compartilhar a sua tela. Deu um probleminha aqui com o compartilhamento da tela, se você puder compartilhar a sua. Tá. Talvez eu saia e volte, tá? Tá bom. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Então, a única coisa que eu não consigo agora... Bom, então a gente... Legal. Estava aqui, né? Falando do... Se quiser, eu posso seguir, Nara. Caminhos para a Jornada. Conseguiu? Tá de boa? Quer tocar? Não. Mostra só a sua tela e eu sigo aqui, só na... Beleza. Algumas perguntas que a gente vai trazer para a sessão de hoje, você pode pôr aí, que acho que elas vão aparecer. A gente vai conversar com o Pedro, com a Cintia e com a Angélica, e uma das perguntas, assim, o que levou essas organizações a escolherem o caminho da autogestão? Como são, na prática, os processos de tomada de decisão e as instâncias de governança da organização? A gente vai procurar navegar tanto de perguntas um pouco mais de sentido existencial, de valores, né? Por que escolher a autogestão, como também perguntas mais práticas. Como é que é o processo de tomada de decisão? Como é que as pessoas se organizam para realizar o trabalho? Se elas respondem para alguma pessoa especificamente, ou se tem algum outro formato de organização do trabalho. Como é que a estratégia e as ações são definidas e acompanhadas pela organização? Quem é que participa do processo? Como as relações entre as pessoas e os conflitos são cuidados? E quais têm sido as principais conquistas, desafios e aprendizados dessa jornada? Essas são algumas perguntas que a gente já fez, inclusive, previamente para os três. E nosso desejo é que, até já pedimos, tanto para a Cíntia, quanto para o Pedro, quanto para a Angélica,
que eles possam fazer perguntas um para os outros e irem navegando a partir dessas questões, tá? Mas, vamos lá, Nara. A gente está curioso também de como vocês estão chegando e com que perguntas vocês chegam. Então, para a gente aterrissar junto com vocês, ou para a gente decolar juntos, a gente está trazendo duas perguntas para vocês nesse momento. O que te motivou, o que me motivou a estar nesse encontro hoje? E que questão está viva para mim nesse momento sobre a autogestão? Então, essas duas perguntas, a gente gostaria que vocês respondessem em grupos de 3 a 4 pessoas. O Henry está preparando as salas aí para a gente fazer o trabalho. Então, eu queria pedir o seguinte, vocês vão para uma sala de grupo, o Zoom tem essa possibilidade, para quem não conhece o Zoom, ele cria salas paralelas, né? Salas simultâneas e aleatórias. Então, você vai cair num grupo aleatório de 3 a 4 pessoas e eu peço que no grupo vocês reflitam sobre essas duas perguntas. Cada um possa dizer o que motivou a essa pessoa a estar no encontro hoje, e a pessoa também vai falar, olha, para mim uma questão viva assim, sobre autogestão é tal. Ao final, a gente pede que o grupo procure sintetizar uma única questão. Se você tiver num grupo de 4 pessoas, pode ser que tenham 4 questões muito diferentes que apareçam. Mas a gente vai pedir que vocês já exercitem aí a autogestão e cheguem numa síntese para trazer aqui para a plenária, tá bem? Vocês vão ter 10 minutos dentro dessas salas de Zoom simultâneas. A gente vai avisar quando faltar 1 minuto. E também para quem não conhece a ferramenta do Zoom, na hora que a sala se desfizer, vocês vão ser sugados digitalmente, sem poder se despedir do seu grupo. É uma sensação meio bizarra. E vocês, de repente, vão cair de volta na sala principal. Então, não se aflija. Portanto, quando aparecer falta 1 minuto, façam as despedidas de vocês. Quando vocês voltarem para a sala principal, a gente pede para que uma pessoa do grupo, portanto, escolham quem será o relator ou relatora desse grupo, escreva no chat do Zoom qual é essa pergunta que vocês estão trazendo que está viva para vocês sobre autogestão. Tá bem? Henry, eu queria que nesse momento você colocasse todos nós em grupo, incluindo os nossos convidados e nós todos, não ficar ninguém, talvez só você na sala principal. Pode deixar. Eu já estou fazendo e quando aparecer uma mensagem para vocês, é só dar para vocês participarem da sala, tá? Eu não consigo mandar vocês, mas eu mando um pop-up na tela de vocês. E se você puder, controla aí o tempo dos 10 minutos, avisando 1 minutinho antes, Henry, por favor. De eu marcar 10 minutos, você disse. Isso, por favor. Pode deixar. Tá bom? Então, as duas perguntas. O que te motiva a estar aqui e que pergunta que você tem que está viva para você sobre autogestão. Beleza? Adoro essa parte. Todo mundo vai... Olha... Todo mundo quer? Pessoal, se alguém aqui ainda não aceitou, pode aceitar, e também se não quiser e quiser conversar aqui, a gente pode conversar também. Mas eu vou ficar no mudo até alguém se manifestar, tá bom? Oi, Lara. Acho que você chegou agora, né?
Pessoal, se alguém entrou aqui e não pegou as instruções, eu posso jogar vocês dentro de uma sala, que eu acho que tem gente que chegou mais tarde um pouquinho. Certo? Então deixa eu ver se eu te jogo aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Vou te botar numa sala, tá? O que o pessoal está respondendo é um pouquinho só de um check-in sobre intenções para o momento, tá bom? Lá eles te fazem direito. É só aceitar aí. Oi, tá me ouvindo? Escuto sim. Me escuta? O Zoom parou de funcionar na minha máquina. Travou tudo. Entrei pelo celular mesmo. Oi, Ale. A gente pode conversar também. Fala, Henrique, tudo bom? Fala, meu querido Tintim. Saúde, Tintim. Tá chegando mais gente. É que eu estou numa missão aqui de colocar as pessoas nas salas. Ah, entendi. Quem está entrando está É, recebendo um só um destino. minuto. Pessoal, quem for entrando agora, eu não vou jogar vocês para a sala, não, porque falta só um minuto. O pessoal está fazendo só um check-in, falando sobre intenções e vão trazer algumas interações para cá. Então, é só esperar um minutinho aqui, conversar aqui, e a gente já traz eles. Beleza. Sanket, eu já vou trazer, porque falta um minutinho, aí o breakout ele começa com... Não, eu vou deixar 10, que vai saber o que está acontecendo. O pessoal sempre se empolga.
Alê, você está trabalhando mais ou está trabalhando menos? Isso é um termômetro meu de rede. Eu estou trabalhando menos, mas é que, na verdade, eu tinha me preparado para... Bom, estou trabalhando menos por demanda também, mas eu já tinha me preparado para ficar parado trabalhando no livro. Ah, imaginei. Porque tá um vai e vem assim, né? Tá meio louco. Depois quero conversar com você. Eu vou trazer o pessoal de Beleza. todo mundo. Já voltamos aqui. Tá nos 60 segundos lá do pessoal voltar. Legal. Daniela já pode colocar, tá? A pergunta. Felipe Tavares, como vai a sua pessoa? Fala, Sérgio, quanto tempo? Tudo bem? Joia. Oi. Legal, que bacana que vocês estão aí. Já voltou todo mundo, Henry? Bem que você falou, Sérgio, fomos sumariamente sugados para cá de volta, no meio do papo. Muito bem, então vamos lá. Eu vou pedir para que vocês, então, coloquem as perguntas aqui no bate-papo. As perguntas que uma pessoa de cada grupo traga para o chat a pergunta que está mais viva no grupo, que vocês escolheram para trazer para cá. E vou passar... Olha, o Max também está aí, gente. Maria Mazzucchelli. Pô, vamos fazer logo uma balada. Aê! Daqui a pouco vai bater nos 100 participantes. Meu Deus. Ô, Nara, que tal eu passar para você, enquanto o pessoal vai colocando as perguntas, eu já passar para você, pode ser? Já passar para mim a bola, se diz? A bola. A gente tinha ficado de ler algumas, né? E enquanto a Carol compila no fundo... Tá bom, então vamos ler. Só para a gente, né? Tá bom. Sei que a gente está um pouquinho atrasado, né, mãe? Vou ler algumas aqui. Juliano, é possível? Como entender cadeias de raciocínios diferentes e ir direcionando para o ideal do grupo? Como levar a autogestão para empresas mais capitalistas? Gostaria de saber a real, como fica a questão humana, como integrar os ciclos dos membros da equipe. Nossa questão é de quais os motivos que nos levam a optar por um modelo de autogestão no lugar de modelos mais hierárquicos. Como levar a autogestão para ambientes onde as pessoas não estão engajadas nessa causa? Como influenciar pessoas que ainda não têm autogestão no mindset? O que motiva o grupo é conhecer mais sobre os temas ligados à autogestão. A principal questão do grupo é como trazer da teoria à prática os conceitos do livro Reinventando as Organizações. Como escalar a autogestão em médias e grandes empresas? O modelo de autogestão leva a organização a ser mais ágil e responsiva? Quais as dores e delícias da autogestão na prática? Como gerar autoconfiança e confiança para as pessoas lidarem com a autonomia? Como podemos gerar relações de grupo e comunicação que inspirem e construam a segurança para arriscar em processos que não conhecemos? Como fica a autogestão nesse processo de digitalização, virtualização do Covid? Que ferramentas podem nos apoiar nesse momento? Motivação. Pós-pandemia, acelerar a urgência de coisas que ainda estavam em gestação. Aproximação de grupos que pensam semelhantes. A Raquel está dizendo qual é a motivação de estar aqui. Como fazer as pessoas mais pragmáticas a acreditarem, ou pelo menos apostarem na autogestão como meio de organização? Como vender essa ideia? Gostaria de saber como é a experiência prática, o dia a dia da autogestão.
Quais são os maiores desafios na implementação da sociocracia? E se já identificaram um desafio raiz, conectado a alguns outros desafios? E empresas que convivem com todos os níveis de consciência ao mesmo tempo? Que são todas, tá, pessoal? Quais as novas ferramentas e processos básicos de implementação de autogestão na prática? Como fazer com que as pessoas que não estão acostumadas com a autogestão entenderem o propósito e trabalharem com autonomia e responsabilidade? Como se adaptar mais facilmente em um meio majoritariamente hierárquico e autoritário? Como mudar a mentalidade das pessoas que não estão abertas à inovação, que estão mais acostumadas à gestão tradicional, especialmente aqueles que iniciaram a organização, tiveram a ideia, são donos do negócio? Como fazer a autogestão ser eficiente? Como dar contornos? Como lidar com uma demissão no meio de uma crise? Muito Por aí bom. vai. Espero que o Pedro, a Cíntia e a Angélica já tenham formulado todas as respostas e a gente saiba com tudo. Claro. Então vai lá, Nara. Então vou lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela. A gente tem claro que hoje o intuito não é falar sobre o que é autogestão, nem como fazer, mas sim a gente escutar dos nossos convidados. Então eu vou fazer uma fala assim, tipo de 5 minutos, um pouco assim da base, né, do fundamento, do porquê escolher, porquê adotar a autogestão. E isso exige uma mudança de visão de mundo. Eu gravei um videozinho hoje, tá lá no canal da Sociocracia Brasil, então depois, se você não pegar, se falar muito rápido, depois assiste lá, que vai estar uma forma mais organizada. Então, a primeira coisa, assim, é a gente entender da onde a gente está saindo, né? Qual que é o paradigma que é vigente hoje, né? Então, a gente tem essa visão mecanicista, cartesiana, o mundo reto, em que as pessoas são engrenagens e as organizações são máquinas. Então, nessas organizações como máquinas, a organização tem mais dificuldade de agir, de responder à mudança do ambiente, né? Então, a gente fala que a gente está num mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. A maioria de vocês já escutou essa expressão. E a gente percebe que as organizações que têm essa visão de mundo quadradinha têm mais dificuldade de responder a essas demandas desse mundo, né? Pensando agora, por exemplo, crise, coronavírus, todo mundo em casa, né? As organizações que usam autogestão foram mais ágeis em responder. Então a gente quer sair desse paradigma de comando e controle, em que o poder ele está centralizado. Então é uma visão poder sobre, né? Algumas pessoas mandam, as outras obedecem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Assim. E esse poder estrutural. Então, quanto mais alto a pessoa está na hierarquia, mais poder ela tem. Só que mais distante ela está da onde o trabalho realmente é realizado. Então, a visão fica impactada, né? Fica difícil de tomar esse tipo de decisão. Então, essa autoridade centralizada cria essa separação, né? A decisão ela é tomada num certo nível que não tem a visão de como realmente o trabalho é realizado. E as pessoas que realizam não têm autonomia, não têm poder de decisão. Isso acaba gerando o que a gente, né, chama de cultura degenerativa, em que a organização, os colaboradores, os consumidores, o planeta, acabam adoecendo. E aí, o que a autogestão traz, né? Essa visão, essa mudança dessa visão de mundo. É uma visão sistêmica, em que a organização ela não é algo isolado, mas algo que faz parte de um todo. Então, está toda interconectada, tudo que ela faz impacta os sistemas do qual ela faz parte, e também esses sistemas impactam a organização. Claro que a visão sistêmica não é só da autogestão, né? Muita gente trabalha com visão sistêmica, mas é só essa mudança de chavinha e perceber as organizações como um sistema vivo, né? Então, pegar essa inspiração de natureza, né? Nos vermos como natureza e partir daí, pensar a construir a organização, a fazer o design organizacional a partir de elementos que compõem de uma forma integral, né? Essa organização. E pensando que a organização é um sistema vivo, o que são as pessoas? Elas não são mais engrenagens, mas sim
terminações nervosas, são as células, as terminações nervosas que captam o ambiente, percebem o que está acontecendo e trazem na forma de tensões, na forma, né, das suas considerações, para que a organização caminhe orientada ao propósito. Né? É o famoso poder com. Então, a gente quer sair do poder sobre e caminhar para o poder com. É um poder compartilhado, em que a autoridade ela é distribuída. Então, a ideia é que a decisão seja tomada mais para as pontas, onde o trabalho é realmente realizado. Então, quem toma a decisão é quem é afetado por ela. Quem é afetado, né, por ela. E essas organizações, elas são orientadas a propósito, né? Então, né, como traz o Laloux, propósito evolutivo, e as pessoas se tornam corresponsáveis, né? Então, a parte de autorresponsabilidade é muito importante dentro da autogestão. Cada pessoa, ela tá percebendo uma parte, né, da perspectiva que é importante para que esse todo possa responder ao ambiente. Então, ela é corresponsável por trazer essas tensões e responder né, e apoiar na direção, na tomada de decisão e no trabalho em direção ao propósito. Lembrando que as decisões dentro de autogestão não são necessariamente perfeitas, né? Elas são boas o suficiente por agora e seguras o suficiente para serem testadas e melhoradas continuamente, num feedback curto e contínuo, né? Que não tem linha de chegada. Isso é o que gera adaptabilidade e responsividade. Né? Nesse ambiente volátil em que é imprevisível o que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês, né, no próximo ano, esse tipo de tomada de decisão e de adaptabilidade é o que gera essa resposta, né, da organização. Isso cria uma cultura regenerativa, que traz saúde, vitalidade, não só para a organização em si, mas para as pessoas, dentro, fora da organização e para o planeta como um todo. É isso. Sérgio? Se vocês tiverem alguma pergunta também, vão colocando aí no chat. Está no mudo, Sérgio. Muito bem. Obrigado, Nara. Bom, gente, sem mais delongas, como que a gente vai trabalhar? Só para explicar para vocês. A gente vai até às 8h30, né? Só um minutinho. Nós vamos ter... a gente vai fazer 2 blocos. Uma primeira parte de 25 minutos, com a Cíntia, o Pedro e a Angélica. Ao longo da exposição deles, do bate-papo, vocês podem seguir colocando perguntas no chat. E aí o que a gente vai fazer é ir coletando essas perguntas e tentando organizar elas de uma maneira já agrupadas, para daí a gente fazer uma paradinha, depois de 25 minutos, ler mais algumas perguntas de vocês e fazer mais 15 minutos de uma segunda parte, já com as considerações finais, para que a gente depois faça um check-out aí de uns 5 minutos e consiga fazer no tempo de até as 8h30, tá bem? Então, fiquem à vontade para ir colocando as perguntas no chat do Zoom ao longo do caminho. Cíntia, Pedro e Angélica, eu queria abrir pedindo para que vocês se apresentem e que possam responder aquela primeira pergunta que tem mais a ver com o sentido, assim, o momento da escolha, por que escolher a autogestão, quando a organização que vocês estão, como que nasceu essa ideia, como você se relacionou com essa ideia da primeira vez, se você foi a pessoa que trouxe a ideia, se trouxeram a ideia, se você logo gostou no início, se você não gostou muito no início, como que você se relacionou e como a sua organização se relacionou com a ideia de trazer a autogestão. Podemos ir nessa ordem que está aqui na tela, Cíntia, e vou parar de compartilhar a tela para vocês enxergarem a Cíntia melhor. Obrigada, Sérgio. Só para falar um pouquinho, minha organização é a WWF Brasil, é uma organização da sociedade civil, né, que trabalha com a preservação e a ideia de acabar com a degradação ambiental, junto com a promoção de uma sociedade que trabalha em prol da natureza. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, né, de onde vem a organização, do que é que ela faz. A gente começou há uns 2 anos atrás a fazer um planejamento estratégico para o ano de 2030, tendo já
A gente, desculpa, me enrolei aqui, pensei na frente. A gente começou com um diretor executivo novo e ele sempre vê uma direção nova, né? Então também vem um planejamento estratégico novo. E aí esse diretor novo do WWF trouxe esse pensamento de a gente começar a fazer esse planejamento estratégico, e o pensamento da gente foi: como que a gente vai trabalhar assim que a gente tiver definido esse planejamento estratégico? Qual vai ser a melhor forma de a gente colocar no chão o que a gente está planejando, né? Então, a gente vinha de uma cultura muito fragmentada, a cultura não estava legal, as pessoas não estavam satisfeitas, né, com a gestão dentro do WWF. E aí a ideia foi: o que é que a gente pode fazer diferente, até para a gente ser mais responsivo, para a gente ter mais agilidade na tomada de decisão. A gente vinha de uma cultura muito hierarquizada. Então, qual seria a melhor forma de trabalhar, né, para conseguir ser mais responsivo? E uma das formas que foi apresentada para a gente, que foi trazida para a gente pela consultoria, foi justamente trabalhar com a autogestão. Compartilhando só a minha experiência, como o Sérgio falou, no começo eu mesma não comprei a ideia, não fui a primeira pessoa a carregar a bandeira da autogestão dentro da organização. Para vocês entenderem, eu sou gerente de RH, então a minha participação era bem importante, né, dentro do processo de mudança. E confesso para vocês que no primeiro momento eu fiquei super desconfortável, né? Era uma coisa muito diferente, uma coisa muito nova que eu não tinha visto, que eu nunca tinha vivido. Mas a partir do momento que a gente começou a conversar sobre isso, eu fui ouvir outras organizações que estavam trabalhando já com autogestão, participei, fui numa outra organização visitar para conhecer como é que estava funcionando o trabalho, e aí a minha cabeça mudou. Eu falei: nossa, isso daqui é uma maravilha, é tudo que eu quero trabalhar, né? Não quero mais estar nesse mundo hierarquizado, muito pelo contrário, eu quero trabalhar com muito mais independência, mas assim, com mais autonomia, né? Não independência, mas com muito mais autonomia, né? Então, eu comprei essa ideia metade do ano passado, e de lá para cá eu sou uma das que mais carrega essa bandeira dentro da organização hoje em dia. Eu que estou trabalhando junto com o diretor executivo, toda a liderança, de uma forma geral, a liderança mais alta está bem engajada dentro desse processo, mas a gente ainda tá na transição, tá? A gente ainda não conseguiu levar todas as áreas para trabalhar em círculos, enfim, né, como a holacracia, que é onde a gente está baseando, mas estamos nesse caminho e temos muitas lições aprendidas, muitos perrengues que a gente passou e que eu posso depois compartilhar com vocês também, mas não quero me alongar, estou só explicando que momento a gente estava. A gente vem de um momento também onde a situação ambiental no Brasil, né, também está complicada, então a gente precisa ser muito mais responsivo hoje em dia do que a gente já precisou no passado. É isso, Sérgio, não quero demorar muito tempo. Você acha que a organização ficou mais responsiva? Olha, eu acho que a organização está mais responsiva, a gente consegue sentir que a gente está conseguindo responder realmente mais rápido. Eu acho que a partir do momento que a gente criou círculos, já acabou com círculos, as pessoas entenderam a agilidade que isso traz, né, para as decisões e para o que a organização precisa fazer. Então, acho que a gente já aprendeu que sim, a gente precisa aperfeiçoar, mas a gente já aprendeu que a gente consegue ser mais responsivo e mais ágil, tá? Legal, obrigado. Tem quantas pessoas o W, só para o pessoal ter uma ideia da dimensão? 140 funcionários no Brasil, né? Brasil. Obrigado, Cíntia. Depois a gente volta aqui. Pedro, por favor, se apresente, fale um pouquinho o que faz o Grupo Anga e por que a autogestão chegou para vocês, ou vocês viram sentido? Legal. Então, o Grupo Anga, acho que resumindo bastante, é uma holding de negócios, né? A gente define como proposta empreender negócios conscientes. E eu estou falando negócio porque são empresas com fins lucrativos, né? E acho que isso é importante citar porque acho que muitas interações que eu tive, até o curso que eu conheci o Sérgio, de sociocracia, eu lembro que interagi com várias organizações sem fins lucrativos, e eu sinto que a dinâmica, de certa forma, acaba se alterando um pouco, e isso acabou fazendo que a gente tivesse uma experiência interessante. Só trazendo um pouco de contexto de como a gente começou esse processo de implementação, tem um negócio que eu faço questão de comentar, que há 11 anos atrás, mais ou menos, quando eu entrei na faculdade, eu adotei como hobby começar a ler livros de negócios, né? Se eu gostei de ler, resolvi começar a ler livros de negócios. Uma coisa que sempre me incomodou profundamente é o fato de você só ler casos, sei lá, 4
melhores e tal. Então, de certa forma, eu tinha um sonho de que, cara, eu queria muito que em algum dado momento eu pudesse empreender ou trabalhar numa organização que pudesse ser inspiradora, assim como eu achava inspiradores os casos lá. Hoje em dia, os casos que eu acho inspiradores são diferentes, tá? Mas na época, sei lá, quando eu lia de Collins, essas coisas assim, achava super legal, super inspirador. E quando a gente começou a empreender em 2016, comecinho de 2016, o Grupo Anga, ele nasceu, na verdade, da união de duas empresas de consultoria. Uma é a Tribo, que é uma empresa que trabalha com cultura organizacional e liderança. A gente teve um processo de aquisição/fusão com a Eureka, que é uma consultoria que trabalha com recrutamento, seleção, desenvolvimento. E aí a gente decidiu que já queria pensar nisso como uma plataforma, né? Como talvez um ecossistema de negócios que pudesse empreender causas que a gente achava relevante. E aí, daí para frente, fundaram-se outros negócios. Hoje em dia, são 3 empresas de consultoria, uma editora e um fundo de investimento, e um instituto que trabalha, enfim, com formação de liderança jovem. Mas acho que o que foi interessante desse processo, Sérgio, falando até do porquê, foi que quando a gente fundou muito com esse ideal, tem que ser uma empresa muito legal e tem que trabalhar para um propósito maior, né? A gente sempre foi super conectado com o capitalismo consciente, essas coisas. Então, tinha essa intenção de fazer um negócio cujo fim fosse muito relevante, né? E a minha percepção ao longo desse processo, né, eu era, de certa forma, responsável por gestão, né, entre aspas, por cuidar de back-office, é que tinha uma certa incoerência, né? Tipo, parecia que o propósito final tinha que ser muito legal, mas o como poderia ser tradicional, hierárquico, estruturado, etc. Né? E aquela incoerência começou a me mexer muito comigo, de falar, cara, não é possível que só pode ser bom para fora, né? Não pode ser tão bom assim para dentro. Apesar de que era, sabe? Tipo, nunca foi um clima ruim ou um clima de pressão nem nada do gênero, mas o fato, sei lá, de eu sentar em equity e por isso mandar os outros me incomodava profundamente, assim. E aí, acho que eu li o Reinventando, por sorte, eu vi no Instagram de um amigo meu, que inclusive é do Sistema B, um dia, e falei, ó, que capa bonita, tô a fim de ler esse livro, fala de organizações, eu gosto de organizações e tal. E depois de Reinventando, ficou evidente que tinha caminhos, né, de construir modelos de gestão mais inclusivos e com menos concentração de poder. E a gente, acho que o primeiro passo foi muito engajar os sócios nisso, a gente começou a implementar. E o que a gente começou a perceber, né, até para fechar minha fala, é que existe um segundo argumento, ó, que eu chamo de argumento dos meios, tem o argumento dos fins, né, que tem muito a ver com por um propósito melhor e tudo mais, e tem o argumento que eu chamo de argumento dos meios. Eu cheguei para os meus sócios na época, apesar de todos eles serem muito conectados com essa pauta de negócio terem propósito, não foi nem isso que eu vendi para eles. Eu falei, galera, a parada é a seguinte, se todas as decisões dessa organização tiverem que passar pela gente vai crescer muito devagar. Porque a nossa capacidade emocional, cognitiva, enfim, de lidar com uma quantidade de mudanças que provavelmente vão acontecer no nosso negócio é muito pequena. A gente não dá, a organização não cresce na mesma velocidade que a gente cresce mais devagar. Ou a gente descentraliza o processo de tomada de decisão, ou a gente não vai ser eficiente, não vai ser responsivo. Então, vamos tentar um modelo diferente? E eles toparam, no começo a gente apanhou muito, depois foi melhorando. Eu gostei muito que você começou, Sérgio, falando que ninguém é perfeito e tal, porque eu acho que autogestão é que nem andar de bicicleta, né? Se parar, cai. Então, a gente só está pedalando há algum tempo aí, já deu uns tropeços, mas o processo foi muito esse, assim, a gente... O que ajudou vocês a tomar essa decisão, esse caminho, eu estou escutando que foi muito uma questão de coerência, você acha que a palavra vem muito forte, e também a questão da eficiência e da responsividade, né? Sim, sim. Tem pessoas aqui perguntando no bate-papo para a Cíntia um exemplo concreto de algo que deixou o WWF mais responsivo. Daqui a pouco eu vou voltar para ela com essa pergunta. Você consegue ver, pode dar algum exemplo de que tipo de decisão está sendo tomado mais na ponta, vocês passaram a ter mais responsividade com a autogestão? Consegue dar algum exemplo concreto? Posso conseguir dar alguns exemplos concretos, né? Por exemplo, a maior empresa do Grupo Anga, o coordenador do círculo, né, que para o meio externo a gente chama de CEO, né, mas o coordenador do círculo da Eureka, que é uma das empresas do Grupo Anga, ele era estagiário, 1 ano e meio depois, numa reunião de governança, ele foi selecionado para ser CEO. E hoje a Eureka fatura, sei lá, metade do faturamento do Grupo Anga, quase, que já é bastante considerável. Então, por exemplo, a Eureka hoje tem 60 pessoas. O coordenador de ciclo foi selecionado numa reunião de governança normal. Assim. A gente juntou, apresentou a proposta, as pessoas foram lá, né, consentiram, tiveram objeções e ele foi selecionado. Assim. E acho que tem casos muito icônicos, né? A gente tem um processo, né? Talvez a gente comente um pouco mais na frente, mas a gente tem um acordo de aprovação de estratégia que, por exemplo,
no ano fiscal retrasado nosso, inclusive um dos meus sócios, né? A gente ainda tem umas questões curiosas de capital, apesar de a gente estar no processo agora de centralização de capital no Grupo Anga. Um dos meus sócios apresentou a estratégia que ele previa para o Círculo, né, que ele montou com o time dele, que ele previa para o Círculo, e uma pessoa que era estagiária, ela tinha sido selecionada para ser representante de governança de outro círculo, não era o dele, só que eles estavam juntos no círculo de governança. Eu falei, não, cara, eu acho que sua estratégia está incoerente, eu acho que você não está considerando tal questão de impacto, e ela simplesmente foi lá e negou aquela decisão. Assim, em qualquer outra situação, aquela decisão teria passado, né? Uma estagiária nunca pararia uma decisão de um sócio naquele momento. E ela não só parou a decisão, como ele voltou para casa, naquele momento até um pouco irritado, né? Não por ela ser uma estagiária, mas porque ele tinha tido um baita de um trabalho para botar aquela estratégia de pé, e voltou com um negócio mais coerente, melhor, mais consistente. Assim. Então, a minha sensação é que esses processos que acabam se estabelecendo, eles de fato tornaram a gente muito mais eficiente, muito mais adaptativo, né? Eu lembro que quando eu cuidava pessoalmente da estratégia, dependia de mim, e às vezes eu fazia muita besteira, né? Não tinha inteligência coletiva no processo, sabe? Sim, vocês estão aproveitando melhor a inteligência do sistema como um todo, né? Exatamente. Vou passar um pouco para a Angélica. Obrigado, Pedro. Gente, que difícil isso aqui. Dá vontade de ficar conversando 1 hora com cada um, tranquilo, assim, com um shopping. Com certeza. Angélica, eu li a sua... a gente fez uma pré-entrevista com cada um de vocês e me chamou a atenção muito essa questão da coerência que o Pedro falou na questão da educação, né? Vocês estão numa escola pública e estão tentando colocar a autogestão numa escola pública. Acho que é interessante todo mundo imaginar qual é o nível do desafio de colocar isso numa burocracia estatal. Mas me chamou a atenção você sinalizando a coerência da educação na essência, né? Na pedagogia, e a autogestão tem muito de uma andragogia, né? Uma educação de adultos. Então, eu queria escutar um pouco da experiência de vocês, de por que escolher a autogestão e como isso dialoga com a coerência da natureza da escola, da organização de vocês. Então, eu queria ficar ouvindo o Pedro mais tempo aqui só, né? Porque tem muito a ver, assim, um pouco, né, do que a gente vai falando. A história do Maleca e a autogestão, ela vem desde 2011, quando inspirados na Escola da Ponte, com José Pacheco, e que a gente via aquelas crianças ali sem professor e produzindo conhecimento lá em Portugal, isso chamou muito a nossa atenção. E como fazer isso na periferia da periferia de uma cidade, né? E aí começamos a estudar, começamos a correr atrás aí de como fazer isso, né? E o primeiro projeto foi construir a nossa carta de princípios, né? O que queríamos? Olhar os nossos aspectos filosóficos, né? Pedagógicos também, construir aí o nosso projeto político-pedagógico. E com o grupo, na época, tiramos aí 3 valores que norteiam a nossa escola até hoje, que é o respeito, a responsabilidade e a autonomia. De lá para cá, encontros, desencontros, conquistas e retrocessos e vai. De repente, a gente se depara com um modelo de planejamento escolar, com um projeto político-pedagógico centrado nos gestores da escola, e não na criança, e não nos professores também, ou em todos os atores envolvidos na escola. Quando, em 2016, nós conhecemos o Dragon, que foi a nossa primeira experiência aí de pensar uma gestão que fosse mais próxima daquilo que nós sonhávamos. Você está falando então, do Dragon Dreaming, é isso? A metodologia? Isso, okay. Exatamente. Vimos que não dava conta ainda do nosso sonho. Foi quando nós conhecemos a sociocracia e foram se encaixando algumas peças em relação a esse gerir, trazendo a autogestão no coração, batendo latente aí. E nesses processos, ainda bem centrado na gestão, sempre o diretor, o vice-diretor, o coordenador pedagógico ditando, né, falando, a gente percebeu aí a nossa incoerência. Como ter o aluno, né, o educando como protagonista, mas o modelo de gestão da escola
sendo sempre aquele que dita as regras e a forma e o modo de fazer. Aí foi quando tudo desestabilizou, saímos do eixo totalmente, né? E Voltaram, né, Angélica? pode ser também, né? Mas foi, assim, muito bom essa volta, né? Vou usar isso mesmo. E aí nós começamos a criar os círculos. No primeiro momento, ainda só com um círculo de gestão, com o diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, assistente de gestão, o grupo que está mais à linha de frente da escola. Mas ainda não tínhamos atingido os professores. Final de 2018 e 2019, nós começamos a alargar mais esse território dentro da escola. As horas, atividades, que é o que a gente chama no momento de planejamento, né, das aulas com os professores, a gente já começou a buscar esse diálogo em relação a eu também sou responsável por, eu tenho que fazer junto, não é o que vem, mas é o que queremos, né? E o que podemos fazer, o que é suficiente bom para agora, para testar. E começaram as nossas primeiras experiências. Final de 2019 para agora, 2020, podemos dizer que a nossa escola está organizada em círculos. Então, nós temos o círculo da gestão ainda, que podemos chamar de um círculo geral, e o círculo pedagógico, mais centrado nessa autogestão. Enquanto eu ouvia as falas, né, da Cíntia, do Pedro também, na outra sala, e falava desses desafios, né? Eu acho que o maior desafio nosso na escola pública é muito mutante o grupo, né? Todo ano a gente precisa recomeçar. É diferente de uma organização, né, de uma empresa, em que você vai criando vínculos, em que você vai ali alimentando esse processo, essa ferramenta, vai aprofundando os conceitos, as concepções sobre o que você quer de autogestão. Na escola pública e de periferia, isso ainda é mais difícil, porque todos os anos eu tenho, por exemplo, hoje, a minha escola ela tem 120 colaboradores. 80 são diretos, o que eu chamo de diretos, aqueles que são concursados. Mas todo final de ano ele tem uma atribuição, onde ele pode ir para outra escola ou ainda assumir um cargo designado, por exemplo. E aí eu preciso voltar tudo. E vencer, né, romper com esse paradigma, né, dessa verticalização da gestão, num grupo onde você ainda não tem vínculos, é o maior desafio nosso. Via nos nossos relatos das entrevistas, Sérgio, né, falando dos relacionamentos, né, das relações. E o nosso processo na escola foi um pouco diferente das outras organizações que a gente está tendo contato agora. O nosso maior presente é a forma como a gente se relaciona na escola. A gente sempre está à frente, não sei se esse é o termo, quando chega alguém, vim para essa escola, porque aqui a gente é tratado como gente. Por exemplo, a gente escuta isso. E isso você atribui à forma de autogestão? Também. Porque você escuta, você conhece, e você vai deixando a pessoa se encontrar naquele lugar, né? Dando a sua cara, se posicionando, né? Quando o colega, por exemplo, falava de um estagiário que em pouco tempo passou a ser um líder de um círculo. Então, no nosso modelo de gerir, um estagiário, para nós, dentro deste nível de conhecimento, é horizontal a relação. E a gente sabe que nesse processo, nas empresas, é muito comum ainda esse modelo vertical, né? O estagiário aqui, o gestor ali. Então, isso nos chama a atenção. Então, chega esse grupo que tem essa visão, não o estagiário, por exemplo, ou o auxiliar de limpeza, como assim? Ele vai ser o líder de um círculo? Como ele vai poder dar alguma ideia de como vai ser a limpeza na sala de aula ou a organização de como ficarão as carteiras e mesas, por exemplo? Pode ser algo bem banal,
mas quando ele é ouvido e escutado, e quando nessa organização simples, de uma movimentação de mesa e cadeira dentro de uma sala de aula, favorece a aprendizagem da criança e contribui com o planejamento desse professor. Então, foi uma das marcas aí que nos ajudaram, né, a optar pela autogestão. Bacana, Angélica. A gente ouviu um pouco de você, você começou a falar um pouquinho dos desafios, e eu queria voltar a bola lá para a Cíntia, com esse pedido, né, que o pessoal fez de um caso, um exemplo prático de como é que aumentou a responsabilidade, mas já também pedir para ela falar um pouco sobre os desafios, né, que eu acho que aqui todo mundo está querendo saber um pouco assim, a real, né, como é que foi essa implementação. Então, trazendo, já aproveitando esse gancho que a Angélica deu, Cíntia, quais foram os desafios? Eu vou responder as duas perguntas que estavam no chat. Tá? Uma que a Flávia fez, se as pessoas estão mais satisfeitas. Flávia, as pessoas que já estão participando dos círculos estão mais satisfeitas, porque elas estão percebendo a agilidade, né, até das próprias reuniões, como o formato das reuniões como elas são feitas agora, que facilitam a decisão, né, uma tomada de decisão mais rápida, a autonomia que elas têm, né, para tomar certas decisões dentro dos papéis que elas têm dentro do círculo. Então, quem já está dentro do círculo está. Como a gente ainda está nessa transição, claro que ainda tem gente que não está participando e que está insegura, né, nesse momento. Então, a gente hoje está convivendo com duas realidades ainda, tá? E a gente está nesse processo, né? Um exemplo prático de agilidade vou citar duas coisas que aconteceram no Brasil que vocês certamente ouviram falar. Primeiro foi a tragédia de Brumadinho, né? A gente demorou muito enquanto organização para responder a tragédia de Brumadinho, porque a gente ainda não estava organizado o suficiente, justamente por estar tão hierarquizado, que ficou todo mundo esperando a decisão de cima, enfim, ficou muito mais complicada, né? Depois, ao longo do ano, a gente foi implantando os círculos, né? Foi implantando um mindset diferente. Quando chegou nas queimadas da Amazônia, a gente já foi muito mais rápido para responder. Então, a gente já criou logo o círculo, já criou os papéis, cada um tinha o seu papel, né, suas responsabilidades, e a gente conseguiu responder muito mais rapidamente, tá? Então, é por isso que eu digo que a gente já percebe na prática como a gente está conseguindo ser mais ágil e mais responsivo, tá? Então, esses são um exemplo que eu trago para vocês. Acho que respondendo os desafios, acho que, para mim, na experiência que eu tive no WWF, são duas coisas, basicamente. É como tratar os relacionamentos, que acho que o Pedro também trouxe, né, falou um pouquinho sobre isso, a própria Angélica também citou, mas assim, é como você tratar os relacionamentos, porque quando você trabalha em círculo, então você deixa de estar falando só com seu time, né, seu departamento e sua área e seu gestor, que domina a sua vida, para você estar falando em círculos, que você tem papéis em vários círculos, você está interagindo com muito mais gente dentro da organização. Então, como cuidar dessas relações, acho que em conflito, e as pessoas têm maturidade suficiente para lidar com o conflito ou não, né? Então, isso acho que foi um primeiro desafio que está sendo. Então, a gente está implantando algumas ferramentas como a comunicação não violenta, né? Dentro da organização, a gente fez treinamento com todo mundo, já fez uma primeira leva de treinamento com todo mundo para isso, para ir melhorando a qualidade das relações, né? E eu acho que o outro desafio é a mudança de mindset mesmo, de comando e controle, como a gente está falando aqui. Posso trazer um exemplo super simples para vocês, que aconteceu comigo. Eu, gerente de RH, hoje sou gerente do meu círculo, agora que eu sou ativadora, se chama Círculo de Cultura e Desenvolvimento. Antes a gente era RH. Então, tem uma pessoa na minha equipe que agora, dentro do Círculo de Cultura, ela está responsável por um papel que a gente chama de logística e treinamento. Então, sempre organiza um treinamento, ela quem vai procurar hotel, ela quem procura tudo né, essa é uma das responsabilidades desse papel. No primeiro treinamento, logo que a gente implementou o círculo, no primeiro treinamento ela me mandou um e-mail. Cíntia, estou escolhendo esse hotel, não sei o que lá, tá bom para você? Aí eu digo, minha filha, toma que o filho é teu. A responsabilidade é sua, é você quem decide agora. Se é esse hotel, se é outro hotel, é o seu papel, né? Então, assim, você vê como é o mindset. Ela veio me pedir permissão para fazer aquilo, quando era uma coisa que estava dentro do papel dela. Aí tem o outro lado da história, o mindset da gente também como gestor. Um mês depois, a gente tinha outro treinamento. Eu não vi ninguém se organizando nada para procurar hotel nem nada, me bateu o desespero, porque eu ainda também estava no comando e controle. Aí o que é que eu fiz? Mandei um e-mail para ela, disse, já escolheu o hotel? Aí ela me devolveu, né? Você fala aqui é autogestão, então é para eu escolher, eu já escolhi, já mandei os convites, já está todo mundo sabendo. Então, só trouxe esses exemplos para vocês perceberem as historinhas para a gente contar. São coisas bobas, mas que faz toda a diferença quando a gente está falando de autogestão. Então, acho que essa mudança de mindset é fundamental também, né?
para todo mundo que está trabalhando com autogestão, né? E não é fácil nem para um lado, nem o lado do gestor, que tem que abrir mão, né, da sua, não é do seu poder, mas da sua autoridade, sei lá como é que a gente vai chamar, e para quem está recebendo essa responsabilidade também, porque não é todo mundo também que se adapta e não é todo mundo que quer ter essa responsabilidade. A gente também tem gente da organização que diz assim, não, eu quero alguém aqui me dizendo o que é que eu tenho que fazer, tintim por tintim, estou feliz assim, né? Então, a gente também tem que saber se adaptar. Então, acho que para mim esses foram os principais desafios dentro do W que a gente viveu, tá? Legal, muito grata, Cíntia. Pedro, e para vocês no Grupo Anga, entendo que vocês já começaram, né, com autogestão, com esse mindset. Vocês tiveram esses problemas similares lá da WWF? Quais foram os desafios que vocês encontraram? Então, na verdade, a gente já tinha um ano quando a gente começou a rodar alguns processos. Então, a gente apesar de, né, era pouca gente, quando a gente começou o processo, na verdade, já tinha um pouco mais, já tinha umas 30 pessoas no time, mas ainda assim era super desafiador, né? Eu brinco que o processo hoje em dia, para mim, ele já é de certa forma previsível, né, o processo de implementação. Tem algumas coisas que eu sei que vão acontecer. Por exemplo, a primeira reunião de governança vai ser terrível, assim. Terrível, terrível. Nossa primeira reunião de governança foi bizarra. Você imagina 30 pessoas falando, todo mundo querendo dar opinião, todo mundo ainda no mindset, eu preciso ganhar essa discussão, né? A galera ninguém no começo sabe direito o que é consentimento, né? A gente acha que consentimento é consenso, ou mesmo se explicarem para a gente, o nosso mindset é um mindset de consenso. Então, nossas primeiras reuniões foram muito ruins, assim, né? E eu lembro que eu estava responsável pelo processo de implementação, né, do modelo, né, que a gente acabou desenvolvendo, que se inspira muito na sociocracia 3.0, mas também bebe de outras fontes. E assim, acho que num primeiro momento, talvez um dos principais, mas talvez ele seja minimizado, é de fato o desafio de onboarding, assim, de colocar as pessoas dentro do sistema e depois que ele já está estabelecido, de colocar os novos dentro do sistema. Então, a gente já teve já lidou com muita situação, já lidou com situação de, tipo, cara, tem os papéis totalmente definidos e alguém tá mandando em alguém, e aí você vê que as pessoas puxam na lateral para falar, fulano tá mandando em mim, mas será que pode ou não pode? Cara, tipo, você tem muita ferramenta estabelecida, né, para minimizar conflito, né, porque a maioria das ferramentas de autogestão são ferramentas de alinhamento de expectativas, então, por definição, nos ajuda a minimizar a quantidade de conflitos. Mas no começo as pessoas não usam assim, né? Eu digo que o primeiro grande desafio que a gente teve como Grupo Anga foram as pessoas registrarem as tensões, assim. O primeiro grande desafio. Parece um negócio trivial, mas, cara, as pessoas mesmo não registravam. Se você pegar... É legal que, como a gente criou um sistema de banco de dados, a gente tem o histórico de tudo que já aconteceu, né? Se eu pegar as primeiras, sei lá, 30, 40 tensões do Grupo Anga, isso fui eu que escrevi, mesma coisa que eu não sentia, assim. Porque as pessoas ainda não tinham desenvolvido o hábito, né? As pessoas vão falar com o Pedro, pô, bota lá a atenção lá no backlog e tal. Pedro, diga. Dado que a gente está aqui num grupo de quase 100 pessoas e acho que o conhecimento das pessoas é em níveis muito diferentes da autogestão, talvez para muitos aqui, círculo, tensão, processamento de tensão, sejam muitas coisas que as pessoas não sabem. Então, se você puder contar um pouquinho na prática, como que a autogestão favorece que vocês percebam que as pessoas estão sentindo as inquietações ou as sugestões e, de fato, processar isso numa tomada de decisão, talvez ajude todo mundo aqui a entender um pouco melhor como vocês tomam as decisões e processam isso. O que são tensões? Legal. Acho que, de forma muito simples, né, eu gosto de explicar que o sistema de autogestão nada mais é um sistema de perceber o que está vivo e responder a isso de alguma forma. Eu sempre resumo dessa forma. Cara, a gente tem dois elementos, né? 2 pedaços. Um pedaço a gente precisa aprender a descrever a realidade com linguagem comum, né? Atenção, na sociocracia tem lá o driver, que é o nome, né, do negócio consolidado, mas a gente resolveu chamar só de tensão. Nada mais é do que uma descrição da realidade, né? Tipo, ó, eu estou vendo isso e isso está gerando essa necessidade. Que é super inspirado, obviamente, na CNV, mas e ter uma linguagem comum para descrever a realidade, a gente viu que é um negócio muito poderoso, assim. Parece um detalhe, mas quando a gente começou a falar a linguagem das tensões, a gente começou a falar todo mundo das mesmas coisas, né? Não é, sei lá, um falando da perna do elefante, outro falando da tromba, outro falando da orelha. Tá todo mundo falando da mesma realidade, né? É até um exercício interessante. Às vezes a gente fala, mas tem coisas que não são descritas como tensões. No geral, quase tudo né? E quase tudo se manifesta de alguma forma que você consegue
verbalizar isso e passar para as pessoas. Então, a gente tem um exercício muito forte de descrever o que acontece, e aí a gente tem N processos, né? Acho que não tem para quem entrar muito mérito, mas seja reuniões operacionais, reuniões de governança, os processos tomados de decisão, que é sobre como a gente endereça isso, né? E tem duas formas da gente endereçar uma tensão. Ou a estrutura atual permite que a gente enderece, e aí a gente vai falar, ó, a gente pode até decidir junto, mas é responsabilidade de alguém fazer alguma coisa. Tipo, é uma tensão relacionada, vamos supor, a marketing. Tem um papel de marketing? Pô, podemos até fazer um brainstorming de soluções, mas aquele papel vai endereçar. Ou a conclusão que a gente tem, que muitas vezes é a realidade do Grupo Anga, por exemplo, nossa estrutura atual não atende isso. A gente precisa ou criar um grupo, uma equipe nova, né, que é o Círculo, na prática uma equipe, dependendo do tamanho, né, pode ser uma empresa, no caso do Grupo Anga, mas ou a gente tem que criar uma empresa, uma equipe nova, ou a gente tem que distribuir responsabilidades novas, né, que é criar um papel, ou a gente tem que realinhar expectativas de trabalho, né, que é o acordo. Então, eu inclusive criei um fluxograma de como funciona o nosso sistema de gestão, eu posso até compartilhar com vocês depois. A nossa wiki é aberta, eu posso mandar o link da wiki aqui, que tem todos os processos de gestão descritos. Mas, em resumo, é isso. Como é que a gente percebe de forma coletiva a realidade, como é que a gente endereça isso? Se a estrutura atual atender, ótimo, bola para frente, todo mundo, a pessoa que está tem o papel com aquela responsabilidade, tem toda a autonomia do mundo para resolver. Se a gente concluir que a estrutura não resolve, a gente tem processo para endereçar isso também, né? Sobre forma de papel, círculo e acordo. E aí, acho que só para fechar, o nosso caso é curioso, porque já mais de uma vez a conclusão foi: a gente quer fazer isso, as nossas empresas não fazem esse serviço, vão fundar uma empresa nova. E foi assim que deu origem à Cura, que hoje é um círculo que eu condeno, foi assim que deu origem a 08, e agora acabou de dar origem à Anga Capital. Porque a gente falou, cara, a estrutura atual não atende, vamos criar uma estrutura nova. Bacana. Vocês estão fazendo uma autogestão interorganizacional, né? Como grupo. Legal. Exato. Valeu, Pedro. Vai lá. Só alinhar aqui com o meu cofacilitador, que eu acho que a gente já está passando para a segunda parte, né? Então, vamos integrando as perguntas aí do chat. O que você acha? Eu estava pensando em passar para a Angélica mais uma questão, a mesma questão dos desafios que ela está vendo. E daí a gente, a Angélica, lê algumas das perguntas e passa para, talvez, uma última rodada com eles. Então, vai lá. Legal. Tá bom. Então, Angélica, você começou já, né, a falar um pouquinho dos desafios. Se você quiser complementar, né, outros desafios que vocês encontraram. E talvez, assim, as inseguranças e receios dos colaboradores, né, dos professores, o que surgiu aí nessa questão mais das pessoas, né? Eu quero responder primeiro uma pergunta, né? Como vocês fazem a primeira ponte entre a autonomia da autogestão com o engessamento institucional da educação do Estado? Dizer para vocês que nos primeiros anos foi porta fechada para tudo. Tudo. Um simples papel sulfite, a escola Edson Maleca não recebia, como uma forma de dizer, a forma que vocês estão gerindo não dá. Mas, baseado na Lei de Diretrizes de Bases do Nacional, do próprio projeto político-pedagógico da cidade, né, de Guarulhos, nós fomos escrevendo a nossa história. No início, esse portas fechadas, a gente batia muito de frente, querendo sempre impor a importância da autogestão, a importância de uma gestão compartilhada. Mas a gente viu que a gente era formiguinha diante do elefante, a gente ia ser engolido. Só para contextualizar, Guarulhos é formado por 140 escolas hoje, 9 CELs, e somente 3 escolas, a nossa e mais 2, têm pensado esse jeito diferente de gerir, porque acredita no protagonismo da criança e no poder do coletivo. Então, imaginem quantas portas fechadas. Mas baseado nisso, né, nestas leis que nos garantem alguns direitos e também alguns deveres do próprio Estado, nós mudamos também a nossa estratégia de relacionamento com eles. Ao invés de bater de frente, nós começamos a encontrar os pontos que iam convergindo, né, com a nossa filosofia, com os nossos sonhos, de que o nosso maior sonho é a escola do jeito que ela está hoje, ela mata gente. E nós queremos criar gente, produzir gente. Essa é a nossa meta.
Então, as crianças precisam pensar. Logo, os professores precisam também pensar. E para pensar, eu também preciso decidir, e decidir isso coletivamente. Então, nós fomos nessa linha. Começamos, ao invés de bater de frente, com as ferramentas que nós temos aí, das leis, aquilo que convergia com o que sonhamos, a gente levava e jogava na mesa. Com o secretário de educação, com o prefeito, com quem estivesse à nossa frente. E aí, ali a gente ia ganhando força. Digo que de 2019 para cá, a nossa escola, e mais essas duas que são parceiras nossas também de discussões, de roda de conversa e de estudo, tem ganhado espaço, né, na Secretaria de Educação. Temos participado de movimentos para dizer quais são as conquistas, os ganhos que é ter uma escola, né, com autogestão. Queria também falar um pouco, né, de um dos nossos ganhos, que para mim é uma realização. O que trouxe para nós a autogestão, um benefício foi as assembleias com as crianças. Hoje, o planejamento da nossa escola é baseado naquilo que as crianças trazem, daquilo que elas desejam, querem e precisam estudar. Por exemplo, as verbas, sejam elas federais ou estaduais, ou até mesmo a municipal, como ela será utilizada na escola. Não sou eu, que sou responsável lá por esse papel na escola, que decido se eu vou comprar um brinquedo novo para o parque ou se eu vou comprar livros para a biblioteca. Quem decide isso são as crianças, porque elas é o coração da escola. Claro, passa por todos os círculos, mas nós ouvimos primeiro as crianças, então é delas que vêm as demandas de necessidades da escola. Angélica, de que idade as crianças? A partir de que idade elas podem participar? Todas as idades. A nossa escola trabalha com crianças de 5 a 10 anos. Hoje nós temos 1.500 crianças. Dessas 1.500, nós temos 85 crianças que são deficientes. Dessas 85, nós temos 16 que são surdas e mais 14 que são autistas, né? Entre outras deficiências, quero chamar a atenção, né, para o autista e para o surdo, para dizer a importância que eles têm na nossa escola. Ver hoje um autista participando, por exemplo, dessa assembleia e dando ali a sugestão dele do que ele quer para a sala dele, que é uma sala regular, apesar de termos ainda, contra a nossa vontade, aí onde a gente se rende ao Estado, a gente ainda tem 2 salas de classe especial na escola, que nós chamamos de uma classe transitória, aí a gente burla a lei, vou dizer esse termo, a gente matricula na classe especial, mas não permite que ele fique o tempo integral nessa sala, ele também tem contato com a sala regular. E as nossas crianças surdas, que fazem um trabalho belíssimo na comunidade, tem uma história, graças a esse grupo de 16 crianças, a história da inclusão para os surdos em Guarulhos está sendo registrada. Alguém também fez alguma pergunta falando sobre isso, sobre a questão dos registros, como a gente tem registrado esse processo de autogestão na escola. Cada passo que a gente tem dado, a gente tem a trancos e barrancos mesmo, e que não é fácil, viu, gente? Ou assim, agora, abrir um espaço, porque é bem diferente a dinâmica, de uma empresa para uma escola, onde o negócio não é só entendam o que eu quero dizer, não é só gente, o dinheiro só, mas a gente trabalha com gente. Então, por exemplo, eu chego no final do ano, eu preciso que essa criança tenha aprendido a ler e escrever no mínimo, que ela esteja produzindo conhecimento e que ela seja ativa na sociedade. O bairro que elas vivem é considerado em Guarulhos o bairro mais vulnerável socialmente. O índice de drogadição é enorme. Então, por conta disso também, recebo muitas crianças com dificuldades N
e deficiências N também. Então, os maiores desafios são esses, né, de vencer isso e de dizer, esse povo precisa ter voz. E nós vamos também, neste momento, ser voz para este povo. E o retorno, que me alegra muito, é isso. É hoje, por exemplo, chegar, seja uma criança essa de 5 anos que eu citei, que chega na sala nossa, que portas abertas, e diz para a gente, e a nossa reunião, porque a gente precisa resolver a questão do refeitório, porque o nosso self-service não está dando certo, as filas não estão funcionando, alguém está demorando mais que o outro grupo. 5 anos e ela já tem esse poder de fazer isso e de cobrar da gente mesmo. Então, vale a pena essa autogestão, né? Temos muito ainda a produzir. Angélica, nossa, pelo que eu acompanhei do chat aqui, você emocionou muita gente ao mesmo tempo aqui, eu também, obrigado e parabéns pela experiência maravilhosa de vocês. Gente, é o seguinte, são 8h20, a gente tem 10 minutos. Ai. Vocês bem... Ai. Vamos até às 9. Sabem, a gente não controla tudo. Então, eu queria passar, acho, para a última rodada mesmo, com cada um. Cíntia, eu acompanhei um pouco, né, o processo do WWF. Me chamou a atenção, a gente teve um momento ali que fez as perguntas, né, as FAQ, perguntas e respostas. E eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente qual era a pergunta que mais chegava para você. Eu lembro muito aquela questão de, como vão ficar as linhas de reporte, as maravilhosas linhas de reporte? A quem eu respondo? Quem vai decidir meu salário? Inclusive, tem perguntas aqui que estão aparecendo também com relação à remuneração, porque, no fundo, gente, autogestão mexe com poder, dinheiro, espaço de fala e de criação. Então, tem uma outra pergunta que apareceu aqui, Cíntia, eu estou tentando conectar as coisas para a sua fala final, que é do mindset. Assim, muita gente perguntando como a gente muda o mindset das pessoas, como a gente vende a ideia, numa lógica de que a gente vai conseguir, de alguma maneira, entrar dentro da cabeça das pessoas e mudar. E você mesmo falou da sua experiência, que no começo você não estava comprada com a ideia. E como que isso foi desabrochando, assim, a ideia do que é uma linha de reporte, a ideia de eventualmente não ter a resposta para aquelas perguntas. O que você aprendeu nesse processo que dá para compartilhar com os demais aqui, para quem quer experimentar e ajudar a trabalhar com autogestão? São várias perguntas, Sérgio. Tem só 3 minutos, 2 minutos. Tá, vamos lá. Eu falo rápido, é bom que já vou responder rápido. Eu acho que o que me ajudou a mudar foi isso, foi conversar e ver a realidade em outros lugares que tinham já autogestão, né? Onde estavam praticando já autogestão. Eu sou uma pessoa muito prática, então foi muito mais fácil ver acontecendo e aí eu consegui entender exatamente o que é que a gente estava falando nos 1.500 PowerPoints que a gente fez, né? Então, para eu ver na prática foi o que realmente me convenceu a trabalhar e ir nessa direção de autogestão também, né? Você visitou uma reunião da Educar, não foi isso? Isso, eu fui na reunião da Educar. Uma reunião de círculo funcionando, a bicicleta rodando. Exato. E aí que eu entendi exatamente do que é que se estava falando com a autogestão, do funcionamento da própria reunião. E na hora eu pensei, putz, eu preciso disso aqui no WWF, sabe? Para a gente conseguir ser mais responsivo realmente. Então, eu aconselho quem puder, né, tiver contatos, enfim, com qualquer empresa que estiver fazendo autogestão e que já tenha essas reuniões, que procurem, né? Acho que as empresas vão estar abertas, as organizações vão estar abertas também para quem vier de fora também, né? Para compartilhar, né? Então, e essa experiência que eu tive, acho que para o WWF, né, a história de como vender a ideia da autogestão e tudo isso, para o WWF foi fundamental um treinamento, né, Sérgio, que a gente fez, que foi o treinamento de autogestão mesmo, com alguns consultores, e foram treinamentos de 2 dias, que quase todo mundo da organização passou, e eles experimentaram, dentro desse treinamento, eles experimentaram a autogestão, e foi aí que caiu a ficha em todo mundo da organização, né, de como funciona na prática, né, da autogestão. Então, acho que isso também foi fundamental para a gente conseguir convencer as pessoas, mas as perguntas que ainda ficam, uma coisa que eu aprendi muito
com essa história da autogestão é um dia de cada vez. Eu não preciso planejar do começo ao fim, porque certamente eu vou mudar meu planejamento no meio do caminho. Não dá para planejar nada muito distante de agora, as coisas mudam muito rapidamente, e aprender a ficar confortável com isso, de que a gente não vai ter todas as respostas, qual é o passo que a gente consegue dar agora, então qual é a próxima mudança e a próxima transformação que a gente consegue fazer na organização, né? Qual é o passo que a gente consegue dar agora que vai estar seguro o suficiente para todo mundo, né? Sem pensar em fazer 1.500 coisas e ter o projeto todo pronto, tá? Então, acho que essa foi uma das principais lições que eu tirei também de todo esse processo dentro do WWF. E as perguntas, Sérgio, que são as mesmas, né? Qual é a linha de reporte? Como é que é a remuneração? Quem vai me dar aumento? Quem não vai me dar aumento? Quem pode me demitir? Quem pode me demitir, já que eu não tenho gestor? Né? Então, essas perguntas todas acontecem e a gente está buscando a solução para cada uma, atendendo às necessidades, esperando, como o Pedro falou, a atenção surgir. Aí a gente vai respondendo, né? De novo, voltando àquela história, não preciso ter resposta para tudo no momento, no começo. Então, a partir do momento que a atenção vem aparecendo, a gente vai buscando as soluções e adaptando ao que acontece naquele dia, naquele momento, tá? É isso. Mas quero agradecer, Sérgio, muito rapidamente, antes de fechar, quero agradecer a oportunidade de conversar aqui com vocês, super bacana, adorei. Ainda bem que foi online dessa vez, porque eu nunca estou em São Paulo para participar, né, pessoalmente, então, super obrigada pela oportunidade, muito legal. Obrigada, Angélica, obrigada, Pedro, adorei conhecer vocês também e ouvir a experiência de vocês, muito bacana. Obrigada. Cíntia, eu escuto de você que sustentar o espaço da não resposta, sustentar a pergunta em aberto, é um aprendizado fundamental para que a gente não volte para a velha solução que todo mundo já sabe. Exato. Isso é fundamental. Numa posição de liderança, teve muito esse papel no WWF, né? De olhar no olho das pessoas e falar, gente, eu não sei responder a pergunta ainda, mas vamos encontrar, vamos experimentar, né? Exato. Essa sabedoria do fluxo, do processo, eu percebo que é algo que para vocês tem sido muito importante, né, Cíntia? Sim, exato. É isso, Sérgio. A gente não tem a resposta para tudo, nem precisa ter a resposta para tudo. E a resposta que eu estou dando hoje, daqui a 3 dias, já pode não ser a que vai fazer sentido naquele momento, né? Então, vamos experimentando, vamos aperfeiçoando, vamos melhorando e vamos aprendendo com isso, né? Acho que esse é que é o fundamental, é fazer a organização ser uma organização de aprendizagem, né? E no sense and response, né? Então, vamos sentindo e vamos respondendo, vamos sentindo e vamos respondendo. Tá? Obrigado, Cíntia. Sérgio, antes de você passar a bola para o Pedro, né, você falou no começo que precisava de 1 hora de conversa com cada um deles, e eu tive 1 hora de conversa com o Pedro, então eu vou colocar aqui no chat um link para um webinar que foi uma entrevista que eu gravei só sobre o caso do Grupo Anga. Então, para quem quiser saber mais sobre o caso dele, já pelo menos tem alguma coisa gravada. Mas toca aí. Maravilha. Putz. Que bom, eu não assisti esse, eu perdi e eu vou assistir agora. Pedro, o que você pode compartilhar de aprendizagens com a gente nessas falas de consideração final? E acho que eu tenho uma provocação adicional, que é, assim, a gente está há 200 anos, 300 anos, sei lá eu quantos anos, na estrutura hierárquica, no modelinho de gestão clássico, que todos sabem que não funciona. Mas daí, quando alguém começa a experimentar a autogestão e não vai dando certo, muitas vezes o grupo recua, né? A organização recua e fala, putz, vamos voltar para aquele que não funciona, mas é confortável, a gente já sabe como é. A gente já sabe como é o não funcionar de lá, ao invés de se arriscar num novo não funcionar. Então, eu queria saber se vocês, principalmente para você que está numa empresa e que realmente no mundo das empresas a pressão por produtividade e pelo comando, pelo controle, é mais forte até do que nas organizações da sociedade civil. Bom, há divergência sobre isso, mas enfim. O que ajuda vocês a sustentar a autogestão quando ela não vai dando certo? Legal, essa pergunta é poderosa, hein? Cara, então, Sérgio, eu acho que... Deixa eu só voltar. Qual é a primeira pergunta mesmo? De aprendizados gerais, né? Aprendizados gerais que você pode compartilhar com o grupo, dicas de quem está querendo ir nesse caminho. E junto com as dicas, porque eu sei que não vai dar certo, vai cair da bicicleta. Sim, perfeito, então, perfeito. Segura
você não querer voltar para o padrão que é o mais conhecido de tantos anos. Não, maravilha, assim, eu vou tentar responder as duas perguntas numa só, porque eu acho que elas se complementam muito bem, né? O nosso principal aprendizado tem a ver com esse processo de às vezes querer voltar, né? A gente não passa mais por isso, mas eu consigo lembrar claramente 3 momentos que eu falei, quer saber? Esse negócio chega, já estou de saco cheio, já apanhei muito, já tentei convencer todo mundo, não vai funcionar e, quer saber? Insira um palavrão aqui, a sua escolha. Foram pelo menos umas 3 vezes isso, assim. E eu acho que, assim, apesar de eu ser uma pessoa muito prática, né, então ter uma visão meio de engenheiro para as coisas, eu acho que teve algumas questões meio filosóficas da autogestão que me ajudaram a sustentar, né? A primeira dela foi, inclusive, uma palavra que você usou, cara, que é uma... a autogestão a autogestão ela requer um processo de educação de adultos, né? Ela requer um processo andragógico ali, né? E a gente tem que aprender que, cara, adulto aprende de um jeito que é fazendo as coisas, né? Eu percebi que eu passei tanto tempo tentando convencer as pessoas de que, sei lá, governança é legal. As pessoas começaram a viver governança quando elas começaram a fazer as governanças, cara. Ponto, assim, né? Eu comecei a gerar umas máximas, assim, né? Que você acaba virando meio criador de ditados, né? Em alguns momentos. E, galera, é mais fácil gerar consciência a partir do hábito do que hábito a partir da consciência. Eu tentar te convencer e a partir disso você mudar de comportamento, no geral não vai funcionar. Faz esse negócio. E aí, por meio de um processo de metacognição, né, que é um nome bonito para reflete sobre o que você fez e me diz se isso não é interessante. Né? E foi o que aconteceu. O processo de onboarding do Grupo Anga, hoje em dia, no começo, era eu dando um treinamento de 2 horas sobre Anga OS, né, que é o nome do nosso sistema de gestão, abrindo essa wiki que vocês receberam o link, ensinando tudo para ela. A conclusão eu cheguei ao seguinte: a melhor forma de ensinar para alguém reunião de governança é fazendo ela viver uma reunião de governança. E aí, eu acho que até, talvez, dando uma dica, vai começar terrível, né? Eu brinco que o processo de autogestão, se eu fosse botar desempenho por tempo, ele é um J. Ele piora o desempenho da organização por um tempo, as pessoas ficam mais confusas, as pessoas performam pior, as pessoas não sabem direito o que estão fazendo, elas tomam decisões ruins, e aí vai melhorando, melhorando, melhorando. Em um dado momento, no geral... Né? Ficam putas da vida com você na barriga do Jota lá embaixo. Ficam putas da vida, acham que essa é uma ideia terrível, que você não deveria ter feito isso. Em um dado momento, o desempenho começa a melhorar, as pessoas começam a entender melhor, as reuniões começam a fluir melhor, e quando você vai ver, você está mais ágil, mais responsivo, mais capaz que na estrutura anterior. Assim. Então, o problema é que as pessoas são muito ansiosas, né? O sistema hierárquico, e aí acho que essa é a segunda parte da resposta, ele traz ganhos ocultos para algumas pessoas, né? É por isso que ele funciona tão bem, né? Ele traz o ganho oculto de, se eu quiser ser passivo, eu abaixar a cabeça e atender o que o meu chefe falou para mim. Ele traz o ganho oculto de eu ter mais poder, porque, enfim, alguém falou que eu tenho mais status, mais poder, mais whatever, assim. Eu falo ganho oculto porque ninguém nunca fala disso, né? Ninguém fala que quer ser gerente porque gosta do poder. Ou ninguém fala que quer ser liderado porque não quer ter que tomar a própria decisão, assim. Então, tem ganhos ocultos em adotar um modelo hierárquico tradicional, né? E é fácil voltar para ele porque é plug and play, né? Beleza, acabou a autogestão, quem manda? Pedro, o que a gente faz agora? Né? É muito fácil voltar para lá. Né? A autogestão ela requer mais resiliência, mais apanhar, mais fazer reunião de governança, fazer uma reunião terrível com 30 pessoas que a gente fez. Todo mundo fala, Pedro, esse negócio não funciona. Eu falo, galera, pelo amor de Deus, confia em mim, vai dar certo. Assim. Então, eu acho que se a gente não for resiliente e acreditar no processo, né? Acreditar que o processo funciona, e criar espaços para discutir o processo, sim, mas principalmente acreditar que o processo funciona, eu acho que aí está o desafio, entendeu? Tentar colher resultado rápido não funciona. Porque aí, talvez finalizando a resposta, você falou, né? E quando começa a dar pau, porque é com lucro, né? Uma empresa, então tem fins lucrativos e tudo mais. Depois que você já tem musculatura organizacional suficiente, as pessoas vão se juntar e vão falar, galera, o que a gente faz? Aconteceu isso com a gente, né? Aconteceu o negócio do coronavírus. A gente naturalmente teve uma queda de receita dentro das empresas do Grupo Anga. A solução padrão em qualquer organização hierárquica seria todo mundo chamar os sócios para começar e falar, sócios, se virem aí para a gente resolver esse negócio, o que vocês vão fazer e tudo mais. O que a gente fez? Juntou todo mundo em cada uma das empresas e falou, galera, essas são as tensões que emergiram da crise que a gente está vivendo no mundo, como é que a gente endereça cada uma delas? Como é que a gente redesenha nossos acordos, redesenha nossos papéis e por aí vai. Então, como esse modelo ele não traz respostas rápidas ou respostas prontas, né? O sistema nunca te fala o que fazer, né? É uma pergunta que sempre me fazem, Pedro, o que o Anga OS diz sobre isso? Eu falo, galera, ele não diz nada.
Ele só diz que você tem que escrever atenção e criar uma proposta. O que está na atenção e o que está na proposta é contigo, mas ele é só forma, ele não é conteúdo. Então, eu acho que em última instância é isso. A gente tende a procurar respostas fáceis ou delegar responsabilidade para um líder. Na autogestão isso não acontece. Então, a menos que a gente crie resiliência organizacional, provavelmente a chance da gente voltar para o anterior é muito grande. Valeu, Pedro. Obrigado, cara. Angélica, eu estou curioso de uma coisa na escola. O Laloux, né, o Frederic Laloux, no livro Reinventando as Organizações, ele fala muito que o nível de consciência de uma organização está muito... O teto do nível de consciência de uma organização está vinculado ao teto de nível de consciência da liderança dessa organização. Então, no caso aqui do WWF que a Cíntia está trazendo, o diretor executivo, que foi quem propôs esse processo, ele de alguma maneira patrocinou, né, comprou a ideia de trazer o processo de autogestão para dentro do WWF. No caso do Grupo Anga, o Pedro também é um sócio, uma liderança do Grupo Anga. Como, no caso da escola, que tem toda essa burocracia, né, como que você vê o papel das lideranças e se é possível, no caso de vocês, a autogestão ter emergido não necessariamente de uma figura de liderança, mas de uma maneira mais aberta com outras pessoas da escola. E junto com essa pergunta, eu peço que você também faça as suas considerações finais ou compartilhe algum aprendizado que você também queira trazer, por gentileza. Então, o sonho nasceu de uma pessoa, né? Foi o nosso diretor da escola, o Manuel Rodrigues Português. O sonho nasceu com ele. Ele vem de uma história assim, né, de liderança popular, muito estudioso, trabalhou por muitos anos em cadeia como educador social e depois ele, como ele diz, né, ele foi jogado dentro de uma escola que mata pessoas. E diante desse cenário ele disse: eu não quero matar pessoas, eu quero trazer vida para essas pessoas. Diante disso, ele semeou esse sonho, né, nos nossos corações. Eu fui uma dessas, né? Eu escolhi com muito prazer ir trabalhar no Edson Maleca por acreditar nesse sonho, né? E por ter essa convicção mesmo de que este é o caminho da autogestão, da inteligência coletiva, né? Esse poder do coletivo. Se nós tivéssemos essa consciência do que, onde nós podemos ir quando pensamos juntos, né? O céu, não sei se é o limite para nós, né? Diante disso. Desse sonho, né? Quando a gente fica só nesse plano do sonho, a gente também dá muita cabeçada, né? Porque a gente começa a jogar para todos os lados, porque a gente quer o retorno rápido. Aí veio uma pessoa muito importante nessa história, que foi colocando as pecinhas, né, do quebra-cabeça no lugar. E aí foi dando também forma a este sonho, que é, né, a Anne Trum, que é sócia da Nara, de forma indireta, a Nara também, porque eu participei, né, de uma imersão, um curso introdutório de sociocracia, né, para alimentar o meu sonho, para começar a produzir frutos. E é aí que começou a nossa história, né? Começou a dar forma a estes sonhos. Porque de 2011 a 2016, a escola, baseado nestes estudos e visitas, né, a gente quebrou parede de sala de aula porque a gente não queria aula. Depois não deu certo porque o professor era totalmente tradicional e não sabia trabalhar no coletivo. Então, levantamos parede na sala de aula de novo. Queríamos horas pedagógicas onde o professor pudesse produzir conhecimento, mas a visão dele era aquela de que quem teria que levar isso era os famosos treinamentos pedagógicos, né? Então, tudo isso a gente já passou. E aí, a consultoria da Anne foi dando forma. A primeira coisa que ela, vou usar esse termo bem pedagógico, nos ensinou a fazer reuniões eficazes. Começou aí, porque a gente às vezes passava o dia para decidir se no outro dia teria uma festa ou não. Coisa bem simples, né? Coisa de professor, né?
Mas hoje é outro ganho, né, dessa autogestão, da sociocracia. As nossas reuniões hoje são eficazes, né? O nosso planejamento esse ano teve a participação direta da Anne, onde nós consolidamos, né, os nossos círculos. Quando, não lembro se foi a Cíntia ou o Pedro falava da reunião de governança, que às vezes é um boom, né, briga para lá e para cá. A nossa também não foi diferente, porque os egos se inflaram todos, né? E hoje, quando a gente consegue fazer como nós fizemos, né, o planejamento de um semestre, nesta certeza, olha, isso é o bom e suficiente para agora e para testar, vamos lá. E cada um dentro do seu papel, energizando e sendo responsável por aquilo que tomou para si, no desejo que é para todos, nossa, isso é muito bom, né? Então, um sonho que nasceu com mas que hoje é o sonho de 1.500 crianças, o sonho ainda não de todos os 120, porque a gente está rompendo com esses paradigmas. Tem momentos que a gente ainda entra na sala de aula e vê ações que não tem nada a ver com autogestão. Mas, nesta mesma sala de aula, tem o representante desta sala, que não importa se tem 5 anos ou se tem 10, se é deficiente ou não, que levanta a mão, posso falar? Olha, coordenadora, olha, professora, não foi esse o nosso acordo. Não está no nosso combinado. Precisamos rever isso. Levaremos para a Assembleia ou podemos decidir aqui? Uau. Isso para a gente é extraordinário. Crianças estão ensinando muito, hein? Exatamente. E assim, gente, gratidão mesmo. Nunca participei de um processo assim, viu? Falava para minha filha, né, que é comum para ela, né, participar de uma videoconferência, e dizia o quanto que nós, educadores, ainda estamos aquém nas plataformas digitais. Primeira vez que utilizo o Zoom, viu? Olha eu aqui também, né, aprendendo. Nunca é tarde para isso, né? Gratidão, Nara, pelo convite, né? As perguntas que estão aí, vou tentar ir respondendo, né? Para mim, foi um aprendizado muito bom nesse início de noite de segunda-feira, viu? Gratidão. Legal. Putz, muito obrigado, Angélica. Bom, gente, a gente passou um pouquinho do tempo aqui. Eu queria pedir para vocês fazerem a avaliação do encontro, mas eu também quero abrir um microfone para que vocês também possam dizer algumas palavras, como é que vocês estão saindo, o que vocês estão tirando daqui hoje, dar um alô. Eu só queria fazer uma fala de um lugar da Regenera que busca ativar organizações regenerativas. Eu li esses dias uma frase muito interessante que fala: qualquer organização que produza resultados ao custo da saúde da sua organização ou dos seus membros, ela é uma organização degenerativa. Então, o que eu escutei hoje das 3 organizações, das 3 pessoas que vieram generosamente compartilhar a experiência das suas organizações, é uma busca por trazer mais saúde dentro do sistema organizacional, para que o resultado seja um processo natural, né, de uma resiliência, de uma abundância da organização. E acho que o que a gente está vendo no planeta hoje é realmente uma necessidade de que mais e mais organizações possam trilhar essa jornada, que não é fácil, como a gente já viu aqui, mas que é um caminho, de fato, regenerativo que a gente precisa. Então, eu queria agradecer muito vocês terem sustentado o campo aqui. A gente tem um grupo de 72 pessoas aqui hoje. Agradecer muito a Cíntia, agradecer demais ao Pedro e à Angélica, e agradecer a todos vocês. Tem também no bate-papo aqui o link, né, para vocês fazerem a avaliação do encontro, que também é super importante para a gente. Nada, vou pedir para você parar de compartilhar a tela nesse momento, para a gente ver o rosto das pessoas e poder se despedir. E eu queria que todo mundo abrisse o microfone nesse momento para poder
Só que eu queria fazer um pedido antes, para as pessoas deixarem no checkout, além de responder a avaliação, né? Lembrar que o feedback é super importante para a autogestão, então além de responder a avaliação, também deixar no checkout como é que foi para você essa experiência, o que você aprendeu hoje, e também deixar aberto o espaço para o networking, né? Eu sei que está todo mundo fazendo um monte de coisas via Zoom, videoconferências, tem um monte de eventos, então também deixar espaço aí aberto para colocarem links para os convites, para o que tiverem, para vocês, né? Porque eu sinto que nós somos um grupo, né? Nós temos uma inteligência coletiva, tá todo mundo aqui fazendo muita coisa, então coloquem aí também no chat o que vocês estão fazendo, o que vocês querem convidar uns aos outros para fazer junto. Boa, Nara, obrigado. Microfone aberto, pessoal, para quem quiser pular aqui, falar alguma coisa, será super bem-vindo, bem-vinda. Também deixando nos chat. Sérgio, eu queria fazer só um breve comentário. Eu conheci o Max na época da Laboriosa, né? Criado pelo nosso querido... Saudoso, Oswaldo Oliveira. E eu senti aqui uma leveza nesse grupo e uma legitimidade, né, nesse propósito muito verdadeiro, que me resgatou aquela sensação que eu tinha naquela época. Então, gratidão aí, que a gente possa manter esses elos aí mais conectados, tá bom? Oh, bom te ver, Gabriel. Valeu, Gabriel, obrigado. Eu acho que uma palavra que eu queria deixar é inspirador. Foi muito, muito inspirador ver como essas empresas, escola, diversos tamanhos de empresa enfrentam esses desafios para ter uma relação mais humanizada entre as pessoas, menos hierárquica, menos degenerativa. Obrigada. Obrigado. Se vocês quiserem usar o recurso da mãozinha, você clica ali em participantes, lá embaixo da régua do Zoom, e lá você pode levantar a mão, mas vamos pulando aqui de uma maneira um pouco caótica também, que um pouco de caos sempre é bom. Eu queria também colaborar, que foi muito inspirador ver como esses treinamentos todos que a gente tem feito, eu também fiz com a Nara, com a Anne, com a Sociocracia, com o Dragon Dreaming, com essas ferramentas disruptivas, ver o florescimento delas na escola, como a Angélica colocou, ver como isso está indo para o mundo e como os seres humanos estão se apropriando, né, como um sistema imunológico do planeta reagindo. Então, muito lindo ver essas sementes florescendo. Obrigado, Flor. Cíntia, Pedro e Angélica, e isso vale para todos, quem precisar sair, porque já foi a hora, já foi o combinado, por favor, fiquem à vontade, não será nada deselegante. Tem mais alguém que quer falar? Tem um monte de gente que está deixando vários agradecimentos no chat. Acho que é isso, né, gente? Muitíssimo obrigado. Então, vamos... Maravilha. Bastante inspirado. E vamos para uma próxima. Gostei muito de fazer online também, que deu para ter muita gente junto. Super obrigado. Demais. Obrigada, boa noite. Tchau, valeu. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Valeu. Boa noite, muito bom. Obrigada. Beijo. Beijo, pessoal. Valeu. Regenera, fica aí um tempinho, rapidinho. Agora é o happy hour. Agora é o bar lá na frente. Happy hour. Boa noite, Tem gente. a minha janta. Ah, pensei que meu chazinho Banheiro pra mim. Gente, olha o que eu estou Eu tenho uma recebendo. fralda. Tô vendo esse vinho na mão do Olha Henry, isso. viu? O que, Nara? Olha o que eu estou Saudades, recebendo. happy hour. Que deusa. Gente, Beijos, existem meus amados. Eu e o Henry já estamos brindando, né, Henry? Ó, mas vocês são muito tchim-tchim. finos. De happy hour. Valeu, meus queridos, arrasaram. Obrigada de novo. Verdade. Ah, me deu fome ver esse lanche até, gente. Então. Vou ter que fazer alguma coisa para comer. Tem que esquentar a comida no fogão. Muito bom.
Foi legal, né? Foi muito legal. Foi super Depois bonito. eu fiquei aqui de intrometida, né? Não, depois eu não entendi muito bem como é que é o preenchimento do formulário de avaliação. Então, claro. Tem um link. Tá confuso? Você achou? O que era? Não, eu não colei o link de novo aqui. É que muita gente ok. colou em cima e o link sumiu. A Kiki colou, depois eu tentei colar de novo também. Acho que foram umas 3 vezes aí. Beleza, galera. Parabéns aí, viu? Beijo. Valeu, Flor. Quem ganhou o bolão? Teve muitas variações. Mas Batemos passou de 100. Batemos 100. Eu tenho a foto do 100. Perdeu mais uma vez. Não importa quem ganhou. Não importa que você jamais, na história da Regenera, pode levantar alguma tensão sobre público, de publicação, nada. Você está dentro dessa responsabilidade. Deixa isso com quem acredita nos cosmos. Deixa aí a comunicação dos cosmos. Gente, vou parar a gravação aqui, tá gravando. Bom. Agora é a hora que a Kiki sempre fica pelada. Jura que você